Mas vamos iniciando porque o nosso horário já é chegado. Então, boa noite a todos. Como sempre, a casa vos diz, sejam muito bem-vindos. Porque aqui é a casa onde está sempre os braços abertos e prontos para nos receber. Hoje a gente está com uma frequência um pouco menor porque alguns de nós resolveu tirar as férias um pouco antes, né? Então que onde estiverem nessas férias, no sabor do descanso, que estejam sempre com a presença da luz. Nós sempre temos o hábito de fazer alguns lembretes, né? E os lembretes nossos começam sempre pelas nossas atividades doutrinárias. De sorte que na segunda-feira nós temos um trabalho doutrinário que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é online. A gente até não botava muita fé que ia bem o online, mas o online é o momento atual. As coisas acontecem online, muito online. Então, de sorte que nós temos hoje um grupo muito bom, frequentando as nossas aulas de segunda-feira, às segundas-feiras, das 20 às 21 horas. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos, e nós dizemos sempre o seguinte: quem desejar se aprofundar no tema, basta procurar qualquer um de nós aqui e já insere imediatamente no processo. Por quê? Porque são 28 capítulos e independe do momento que a gente se inicia em qualquer deles, porque eles nos propiciam em qualquer momento nos inteirar do que está acontecendo e dar continuidade sem nenhum problema. Às terças-feiras, nós temos também um outro curso. Esse curso é voltado para aqueles que desejam se iniciar tecnicamente falando na doutrina espírita, porque são os princípios da doutrina. E a doutrina os tem, e eles são, eu diria assim, importantíssimos para que a gente avance nos estudos. É presencial, das 20 às 21 horas também, todas as terças-feiras. Às quartas-feiras, nós temos a tarde estudo do Evangelho também. Desta feita presencial, para aquelas pessoas, para aqueles irmãos que não podem, por alguma razão, estar conosco na segunda-feira. Nas quartas-feiras, das 14 às 15 horas, temos aqui as irmãs que conduzem esse trabalho, já para e passo com a gente ali. A diferença é muito pouca entre a segunda-feira e a quarta-feira, no que tange a condução do trabalho. E à noite nós temos o que nós chamamos aqui de palestra. São as palestras trazendo sempre temas importantes e que dão, eu diria, o sentido para que a gente, ou aguça o sentido para que a gente se inicie e passe a estudar ou se aprofundar na doutrina. Eu sempre digo, olha, as palestras são um anzolzinho, né? Às vezes a gente não está muito, não conhece muito, aí vem a palestra, aí vê um tema como esse, a parábola do semeador. Opa, o que é isso? E a gente vai e se interessa, e aí começa. Então as palestras, elas são superficiais. O aprofundamento da doutrina se dá com o estudo. A palestra é apenas uma apresentação do que a doutrina pode propiciar. Às quintas-feiras temos outro trabalho, só que esse trabalho já é um trabalho reservado. Por que é reservado? Porque é um trabalho de atendimento mediúnico, e aí é para aqueles irmãos que precisam de uma atenção diferenciada. E quando é detectada uma situação como essa, por vezes o irmão chega aqui e procura conversar com algum de nós, e aí percebe-se que o irmão quer conversar um pouco mais. E aí a gente indica lá, por exemplo, aquela salinha ali da esquerda, tem sempre duas pessoas ali prontas para
para ouvir aqueles que desejam conversar um pouquinho. Os irmãos que estão lá estão muito mais em condições de ouvir do que falar. Poderá falar sim, mas se for muito, muito, muito estimulado, está muito mais lá para ouvir. E lá às vezes sai esse irmão que está precisando de um bate-papo, de uma conversa, e aí um pouco mais técnica, e a quinta-feira se propõe a isso. Nós temos ali uma caixinha que a gente chama de vibrações. Por quê? No nosso ambiente aqui, eu não tenho essa mediunidade. Mas quem tem a mediunidade consegue ver os fluidos povoando o nosso ambiente aqui. E é geral isso. Né? Os bons fluidos. E a caixinha de vibração está lá para receber fluidos também. E receber, de nossa parte, algum senão que a gente tem. Às vezes tem alguém doente, a gente deseja que tenha uma atençãozinha, às vezes um amigo, um parente, e às vezes a gente mesmo, uma frasezinha que a gente coloca lá. Então a caixinha de vibração está lá para receber os bons fluidos e auxiliar. Por quê? Porque ela auxilia, porque a atitude é nossa para resolver. Não adianta pedir, olha, eu quero ganhar os 570 milhões da Mega Sena, da Mega da Virada. Não é isso. São coisas possíveis que estão ao alcance do nosso braço e da nossa fé. Então, caixinha de vibração. Como também a água. Eu ouso dizer, olha, a água é o aperitivo de vibração que vai nos acompanhar durante a semana. Assim como a gente lá em casa, a gente faz evangelho lá com a água e deixa a água lá numa jarra, nos acompanhando durante a semana, cada dia a gente toma um golinho, aqui também é possível trazer a nossa garrafinha de água para ser fluidificada. Fluidificada com energias positivas, energias boas, que vai nos assessorar, nos ajudar, nos aliviar durante a semana. Esse é um pouquinho daquilo que a gente sempre fala do lado doutrinário. Eu estou juntando tudo e falando aqui. Por quê? Porque quando eu estou falando aqui da aula fluidificada, eu estou falando em doutrina. Quando eu estou falando lá do nosso caixinha de vibração, eu estou falando em doutrina. Isso tudo está dentro do nosso, olha só a palavra, arcabouço doutrinário. A nossa casa tem um lado social. Social não só esse aqui, que é social, mas um lado social filantrópico. E esse braço filantrópico só funciona graças a nós. Porque a casa é isso, e quem faz as realizações somos nós. E só que nós temos a campanha do leite. A campanha do leite, desde quando eu cheguei aqui na casa, tem mais de década, já existia. Eu chamo de campanha. Então, porque está aí e ela vai até enquanto a gente tiver braço para executar. Atende famílias carentes, com crianças até 12 anos. Depois disso, para ser adolescente, não precisa mais de leite, não. Não é que não precisa mais de leite, mas as necessidades são outras. São 35 famílias. Às vezes, um pouco mais, uns litros a mais, uns litros a menos, depende da disponibilidade. Porque às vezes a gente vem aqui com uma caixa ótima, 2 caixas excelentes, às vezes chega com 1 litro, juntou tudo isso, ótimo, deu uma quantia boa, e às vezes fica muito justo. Temos também as cestas básicas. No passado chegamos a 80 cestas básicas. Alguém já, puxa, maravilha. Não, a gente deve ficar triste, porque lá no passado era pandemia e muita gente estava precisando. A gente conseguia fazer com tristeza. Com tristeza, porque quando alguém está precisando, a gente não deve se alegrar, a gente deve ficar triste. Ajudar sim, mas não ajudar alegremente, ajudar com solidariedade. Então, ano passado nós chegamos a 80 cestas, chegou até 85 cestas, hoje estamos com 35. Também é quilo a quilo.
não perecível, 1 quilo de arroz, 1 de sal, e assim vai. Aí depois, se for uma cesta básica, às vezes chega uma cesta plena, ótimo, ok. Uma cesta maior, a gente divide um pouquinho, tira daqui, coloca lá, para atender todo mundo. É um lado, é um segmento importante da casa, é importante, porque faz com que nós nos despertemos para a generosidade. E fora da caridade, não há salvação. A gente pede para os irmãos, sempre quando a gente está na abertura para a hora, chegou a hora da nossa oração. E a gente pede, olha, não esqueça do celular, eu já bloqueei o meu aqui. Por quê? Porque durante o nosso trabalho, eu disse há pouco, isso aqui ferve de energia. Aí toca o celular com aquela musiquinha, né? Quebra a vibração. Porque a gente pega e se distrai. Porque o que faz com que as coisas aconteçam é o nosso somatório energético. É o que faz com que a casa viva. Né? Se há uma interrupção, prejudica isso. Então, por favor, cuidem do celular. O meu já está muito. Agora sentemos à vontade, sem cruzar os membros inferiores, sem cruzar os membros superiores. Por quê? Porque deixar cruzado, o que acontece? A gente trava. Não está prontos para receber. E dizer, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dá, Pai, de estarmos aqui. Estarmos aqui em oração, vibrando positivamente, sempre segundo o ensinamento do Divino Mestre. Aquele que incansável, há quase 2000 anos, nos acompanha, ensinando incansavelmente. Nós rogamos que tenhamos sempre a disposição de estar em condições de contribuir com qualquer dos irmãos que esteja necessitando a nossa ajuda. Não só ajuda material, mas a ajuda afetiva, a ajuda de acalanto. Porque mais que o material, o que sustenta efetivamente o espírito e a vontade de progredir é o amor. E isso só se realiza através das atitudes de caridade. Que nós estejamos sempre despertos a qualquer momento para realizar, seja no nosocômio, seja no ambiente prisional, seja no dia a dia na rua, seja no nosso lar, aonde quer que sejamos solicitados a executar uma atividade, uma assessoria, um apoio, que nós estejamos espertos, que nossos amigos espirituais não nos deixam adormecer diante de uma necessidade iminente. Gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos em reunião, vibrando pelo bem, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque o maior dos males, Senhor, é nós andarmos afastados de Ti, que é Teu o reino, o poder e a glória na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, nosso amigo de todas as horas e mestre devotadíssimo. Que assim seja. Irmã Germana, por gentileza, tome posição, porque é a casa. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É bom estar aqui de volta depois de um bom tempo, né? E hoje, contando com a participação especial da minha irmã dessa vida, dessa encarnação,
Achei que você chegaria só amanhã. Ela me deixa inibida, viu, gente? Ela me deixa inibida. Vamos ver lá atrás. Não adianta, agora eu já te vi. Mas o tema sobre o qual hoje nós vamos falar, sobre a parábola do semeador, foi colocado por ela, e eu escutei muitas palestras a esse respeito para poder preparar um conteúdo gostoso para a gente, né? Claro, nós não podemos falar sobre a parábola do semeador sem conhecê-la, né? Então eu transcrevi um trecho dela aqui, para a gente fazer juntos a leitura. É claro, o semeador é aquele que semeia, então ele possui sementes e vai fazer um uso dessas sementes, né? Vamos começar pela leitura de um trecho dela. Seria bom apagar uma luz, você acha? Isso. Melhora, né, para ler. Essa parábola, ela foi dita por Jesus Cristo para os seus discípulos, né? Ele mesmo já fazendo a pregação, certo? E esse aqui é um trecho dessa parábola. Ele diz: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esse trecho está em São Mateus, mas também em Lucas, e não me lembro qual, mas são 3 apóstolos que falam sobre essa parábola, né? E o próprio Cristo explicou essa parábola. E ele disse o seguinte: nós temos aqui 3 elementos que são as sementes, o semeador e o solo. São 3 elementos importantes aqui. Quando nós no começo ouvimos falar lá, né? E eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Naturalmente que não houve frutos, porque as sementes não chegaram a germinar. Elas foram comidas, né? Pelas aves. E Cristo diz: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, olha só, se uma pessoa conhece os ensinamentos do Cristo, do reino de Deus que foi trazido por Cristo, ela pode conhecer, mas para ela aquilo não criou um significado. Então ela se assemelha àquela semente que caiu na beira do caminho e que foi comida pelos pássaros. Ela não tem destino para brotar e para se transformar, para germinar e se transformar em novas sementes, né? Então ela caiu ali num lugar onde ela não podia ser fertilizada, caiu na beira do caminho, né? Então são os pássaros que foram lá e comeram as sementes. No segundo caso, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo do solo queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, aqui já é a palavra do Cristo explicando, né? Este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra,
logo se escandalizam. Então isso acontece conosco, enquanto solo, né, em que a semente foi foi lançada, de nós ouvirmos, nós conhecermos, mas por causa de uma insegurança nossa, né, falta estrutura para que a gente desenvolva o conhecimento daquela palavra e pratique, a nossa raiz não se aprofunda. Então, qualquer coisa que desestabilize a nossa crença, nós abandonamos. Essas são as sementes que caem nos corações, né, daquelas pessoas em que ainda não tem o solo preparado. A nossa semente, assim como a palavra do Cristo, não cria raiz em nós. Portanto, não se desenvolve. Certo? Tem o terceiro caso, que são as sementes que caem nos espinheiros, né? E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então diz Jesus Cristo: e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então muitas coisas acabam ganhando prioridade, porque todo mundo que tenta seguir a palavra de Cristo, os ensinamentos que ele trouxe a respeito do reino de Deus, tem que fazer muitos sacrifícios. Não é um caminho que se trilha sem uma consciência do que ela exige de nós, né? Então as pessoas que estão mais interessadas em bens materiais, em conseguir coisas que são deste mundo e não do mundo espiritual ou do mundo de Deus, o mundo divino, né? Essas pessoas acabam sendo envolvidas pelo que aqui Cristo usou como espinheiro, né? Vai encobrindo aqueles nossos conhecimentos, mesmo que a gente conheça, nós deixamos esses ensinamentos para segundo plano e nos voltamos para o que é interesse nosso neste mundo físico, né? Por fim, tem o caso das sementes que germinam, né? Mas outra caiu em terra boa e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Disse Cristo: mas o que foi semeado em terra boa, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então olha só, caindo a palavra de Deus num coração preparado para o amor, para a caridade, para o entendimento de que essa vida serve para a nossa evolução, que nos prepara para uma vida espiritual melhor, maior, que nos mostra o quanto nós somos parte de um todo, de um mundo maior, nesses casos a semente vai germinar. Entretanto, não é em todo o campo que ela vai ser germinada, que ela vai germinar e dar igual fruto, né? Existem aqueles campos que estão se preparando e que para cada semente geram 30. Existem aqueles campos que estão melhor preparados e para cada semente geram 60. E existem aqueles que geram 100, né? Esses que geram 100 são raros, são muito raros. Mas eu gosto de pensar que todos nós um dia já fomos aquele pássaro na beira da estrada que comeu a semente, sem saber nem qual seria a minha vantagem em conseguir colher 100 depois, né? Estava mais fácil comer a semente na beira da estrada do que preparar todo o cultivo dela, esperar a colheita e depois ter fartura, né? Não sei em que cada estado cada um de nós aqui está. Eu fico me analisando e vendo, será que eu já saí da beira da estrada? Será que eu sou espinheiro? Será que já estou em solo fértil, né? É muito importante a gente fazer esse tipo de análise e perceber o que é que eu estou buscando, em que patamar
do aceitamento, da aceitação desses ensinamentos de Cristo, cada um de nós está? Será que eu estou fazendo o possível para que minha colheita seja farta depois? Né? Mas tem uma questão bem interessante, se a gente pensar que, como eu falei agora há pouco, que essa parábola envolve no mínimo 3 elementos, que é a semente, o semeador e o sol. A semente, incontestavelmente, ela é boa, nesse caso, porque nós estamos falando da palavra de Cristo. Os ensinamentos que Cristo veio nos trazer, representando o Pai, o nosso Criador, certo? Falando sobre esse mundo, né? Então nós não podemos questionar a qualidade dessa palavra, dessa semente. A semente ela é excelente, certo? Então, sem questionar a semente, que é a palavra. Nós temos o semeador. O semeador são as pessoas que transmitem os ensinamentos cristãos. No caso dessa parábola, inquestionavelmente o semeador era perfeito, porque nós estamos falando de Jesus Cristo, né? E ele não conseguiu atingir todas as pessoas que o ouviam. Algumas eram pássaros na beira do caminho, outras ainda eram solos muito pedregosos, as outras ainda tinham muitos espinheiros, mas muitas tinham um solo fértil. Por isso que até hoje a gente tem a palavra dele aqui tão viva entre nós, né? E é muito importante a gente pensar que o semeador foi Jesus Cristo e nos inspira hoje para que cada um de nós seja também um semeador da palavra. Todos nós, em determinados momentos, estamos afetando alguém com os nossos ensinamentos. E quando a gente fala os nossos ensinamentos, não são somente ensinamentos que vêm pela palavra, são ensinamentos que vêm pela atitude, são ensinamentos que vêm pelo silêncio. Tem horas que calar é a melhor coisa que se pode fazer. Não é? Num determinado momento de discórdia, por exemplo, ou de luto, em que a pessoa só precisa de um ombro para se apoiar. Então, o silêncio, às vezes, é a melhor palavra que se pode ter, né? Então, todos nós, em determinados momentos, somos semeadores. Um pouco que a gente conheça da doutrina cristã nos permite ser semeador, certo? Agora, tem uma questão que eu acho que é a tônica dessa parábola, que é o solo. E aí cabe um estudo bem legal, né? Porque o solo simboliza cada um de nós, né? Simboliza o diferente perfil das pessoas que estão ouvindo aquela palavra. Não sei se vocês já sentiram, eu acredito que sem dúvida todos, né? Mas como eu não vivo a vida de cada um, não posso afirmar, mas todo mundo aqui já se sentiu falando sozinho? Todo dia. Não é engraçado como você está às vezes com 2, 3 pessoas e você está falando, mas você tem ciência que não está sendo ouvido? Que tipo de solo essa pessoa tem para aceitar naquele momento se você falar para ela sobre a palavra do Cristo? Por enquanto, naquele momento, ela é um pássaro pegando a semente em vez de plantar, né? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa que é espinheiro. Por baixo daquele espinheiro tem um solo, mas a vida dela naquele momento é mais importante do que qualquer outra coisa. Então ela acaba abafando a palavra que ela está ouvindo, os ensinamentos que ela está escutando, porque naquele momento os interesses materiais dela soam mais forte no coração dela do que qualquer outra necessidade, vamos dizer assim, né? Então, para o semeador, é importantíssimo ele estar de posse das sementes, mas é muito importante que ele faça essa leitura de para quem é que ele está entregando aquela palavra, em que momento ele está fazendo aquilo.
se a pessoa não estiver preparada, não adianta você ficar jogando sementes, porque ela vai engolir aquela semente, que provavelmente ela já conhece, que ela já deve ter ouvido, mas para ela não vai ter nenhuma utilidade naquele momento, porque ela não está apta. Então, meio que nós podemos ajudar como semeadores a tratar aquele solo, mas não é fácil. Quando a gente está falando com essas pessoas que nos passam a sensação de que nós estamos falando sozinhos, como você imagina um jeito de atingir aquela pessoa se a necessidade dela naquele momento é tão diferente? Então é preciso que as pessoas sejam um pouco observadoras, meio psicólogas, e decidam, né? Olha, não vou falar sobre isso agora, porque não adianta, a pessoa não vai ouvir, ela não está preparada para ouvir, não está preparada para aceitar, né, esses ensinamentos nesse momento. A gente pode lançar semente. Lançada a semente, ela não pode dizer que não conhece a semente, certo? Então, a nossa função como semeadores é lançar a semente. Mas se nós soubermos qual solo vai receber a semente que nós estamos plantando, nós temos a chance de colher frutos melhores. Então, como semeadores, nós precisamos usar essa sutileza de perceber o que aquela pessoa precisa em determinados momentos. Nesse capítulo do Evangelho, tem um comentário, né, sobre essa questão. Ele usa como exemplo uma pessoa que momentaneamente ela se torna um espírita, atraída, por exemplo, pela comunicação dos espíritos. Imaginamos, aí a pessoa está com um determinado problema e ela precisa desesperadamente de uma ajuda, ela recorre para um centro espírita. Não quer dizer que ela vai se tornar um espírita ou uma semeadora da doutrina espírita, porque satisfeita essa primeira necessidade dela, pode ser que ela nunca mais apareça no centro espírita ou em qualquer outra casa que tenha a palavra de Cristo como carro-chefe, né? Uma pessoa que está sofrendo um luto, por exemplo, é bastante comum acontecer isso. Procurar casas espíritas que façam psicografia, a necessidade de ter um contato ou uma notícia daquela pessoa amada que desencarnou. Mas assim que ela obtém aquela comunicação, ela desaparece da casa espírita. Pode ser que ela retorne quando o solo dela estiver mais fértil e que aquilo que ela ouviu falar em determinado dia fortaleça e se frutifique, né? Mas é fundamental, então, que para a gente, como semeadores da palavra de Cristo, saibamos o momento certo de nos dirigir a determinadas pessoas, sem imposição alguma, porque não depende de nós, né? Esse fim de semana, Sandra, nós falamos sobre quem planta as tamareiras não come as tâmaras, né? Por causa do tempo que as tamareiras demoram para frutificar. Nós, quando pregamos a palavra do Cristo, quando falamos a respeito do espiritismo, de reencarnação, de caridade, de amor, de compreensão, nós não sabemos em que momento esta árvore vai frutificar. Nós não temos data para colher. Então é muito importante que a nossa ansiedade não nos frustre. Porque não adianta nada a gente dizer assim, eu não falei, eu não avisei, eu não disse que você precisava continuar indo sempre, não falei que você precisava estudar, eu não disse isso, não adianta. Porque enquanto aquela pessoa não tiver com o solo dela preparado, as sementes não vão frutificar. O que não quer dizer que a gente não tenha que ficar jogando as nossas sementinhas, espalhando as nossas sementinhas aí pelo mundo afora, mas depende muito mais da pessoa que está recebendo o plantio do que daquela que planta. Então, sempre semear a palavra de Deus, mas sem ansiedade,
para não colhermos depois a frustração, porque depende do solo de cada um, para que cada um colha a sua sementinha, certo? Então é isso, meus amigos. Eu desejo que todos sintam nesse Natal que realmente Jesus Cristo está conosco sempre, nos nossos corações, renovando as nossas forças, as nossas energias, que Ele receba de nós na noite de Natal muito amor e muita gratidão por Ele ter feito tudo que Ele fez por nós e ainda faz. E que essa gratidão, essa energia linda que o Cristo sempre nos traz, que esteja conosco durante todo o ano de 2024, nos trazendo muita compreensão, muita tolerância, muita paciência, muito amor ao nosso próximo e mantenha em nós esse espírito de irmandade e de caridade. Obrigada novamente por esta casa me receber na noite de hoje. Muito bom, não se acanhe não, porque você sempre fala muito bem, explica divinamente, a gente sai daqui com energia renovada, informações sempre novas, bem recordadas, né, daquilo que a gente já sabia. Nós vamos agora para o passe, então eu vou pedir a todos vocês que permaneçam em oração, permaneçam com os pensamentos elevados a esse Pai que semeia tantas coisas boas para todos nós, para que lá na sala do passe todos possamos receber exatamente o que temos necessidade. Boa noite a todos que estão nos vendo pelo Face e Deus abençoe vocês.